Estamos aqui mais uma vez com muita gratidão para mais uma vez dirigirmos aí esse estudo, essas reflexões que servem para cada um de nós como um norte, como uma meditação elevada, a fim de que nós possamos aproveitá-las no sentido de manter a nossa vibração, de manter a nossa ligação com o alto, acima dos nossos interesses, dos nossos compromissos e até das nossas preocupações de ordem material. Hoje nós vamos abordar aí o livro Bênção de Paz, psicografado por Chico Xavier pelo nosso Espírito Emmanuel, intitulado Na Subida Espiritual. Ele inicia para nós trazendo essa frase que está lá em Tiago, versículo 9 e 18, mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Tiago foi um dos discípulos de Jesus que era um conhecedor da lei de Moisés. E ele tinha uma personalidade muito forte. Ele era muito direto nas suas colocações. No livro Palavras de Vida Eterna, nosso irmão Emmanuel diz para nós que o conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai, na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Sabemos que todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas com capacidades de nos elevarmos. Já temos conosco a razão, a inteligência, e Deus nos empresta os seus recursos para que nós possamos caminhar rumo à evolução. E é nessa nossa subida espiritual, nós temos que ter essa consciência de que não estamos na Terra, nós espíritos corporificados aqui, apenas para usufruir de tudo isso que Deus nos empresta, mas sobretudo para que nós venhamos a movimentar essas coisas no sentido de que as nossas virtudes possam ser buriladas, trabalhadas, aprimoradas. Como nós já estamos no nosso processo evolutivo, em um certo ponto, temos o nosso passado. E nesse passado, nós, infelizmente, por escolhas, por ignorância, optamos por caminhos que vieram a desenvolver em nós imperfeições. Então, quando o nosso irmão Tiago fala de obra, ele está falando da obra no bem. Mas nós também obramos no mal, porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Então, hoje, que a mensagem do Cristo está nos sendo mais uma vez trazida sob a ótica da doutrina espírita, ou seja, dos Espíritos do Senhor, como Emmanuel e André Luiz, que vão nos auxiliar nas nossas reflexões dessa noite, ele vem dizer para nós que, para que alcancemos a elevação espiritual, é um dever nosso servir a Deus, ou seja, servir a sua obra, servir na sua vinha, como gostava muito de colocar Jesus, mas na pessoa dos nossos semelhantes. Então, o próximo é para nós um instrumento dos mais importantes. Continuando,
Emmanuel fala no livro Bênção de Paz. Esmorecer na prática das boas obras será desmerecer-nos diante delas. Acontece o mesmo no trabalho de elevação. Então, Emmanuel diz para nós: quando estiveres sob o eclipse total da esperança, não te deixes vencer pela sombra. A sombra é o mal. É o mal, é a intuição negativa que se infiltra em nossa mente, seja dos espíritos encarnados ou dos espíritos desencarnados. Nós, por tudo que estamos passando e já passamos, nós somos mais suscetíveis de receber influências mentais dos nossos irmãos encarnados, daqueles que estão em desânimo, porque estão sofrendo, estão muitos revoltados. E como nós, eles têm essa usina de força que é o corpo físico. Então é lógico que a emissão do pensamento de um espírito encarnado, ele recebe muito mais energia do que a de um espírito desencarnado. Emmanuel continua: se te falharam todos os recursos de proteção do mundo, não te esqueças de que tens contigo a escora infalível de Deus. Temos conosco uma falha muito grande e ela vem, geralmente, na maioria de nós, influenciada pelo materialismo. Pelo fato de nós estarmos no corpo físico e a nossa convivência ser uma convivência mais visual, mais material com os nossos irmãos de humanidade, pelo fato de nós não vermos a Deus como nós nos vemos uns aos outros, nós encarnados, a nossa mente quase que apaga a presença de Deus na nossa vida. Se não for através da oração, de um esforço interior, introspectivo de cada um de nós, Deus não faria parte da nossa vida. E o que Jesus veio exemplificar para nós? Falando sempre de Deus como nosso Pai. Em várias e várias circunstâncias. Eu e o Pai somos um. Eu vim fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Em muitas e muitas ocasiões, em todos os evangelistas, nós vemos a referência de Jesus com relação a Deus. Quando os apóstolos pediram para que Jesus os ensinasse a orar, como ele iniciou a oração? Pai nosso que estais nos céus. E os Espíritos, nessa codificação, nesse evangelho, vêm dizer para nós que o dever de todos nós, primeiramente, é nos reportarmos, é nos lembrarmos de Deus como nosso Pai. Como se nós estivéssemos buscando dentro de nós, através da conexão que nós podemos fazer da nossa mente, do nosso coração, logicamente que os nossos sentimentos precisam participar da nossa vida mais ativamente, é como se nós estivéssemos reunindo essas duas forças da nossa alma, ou seja, os nossos pensamentos através da mente, os nossos sentimentos através do coração, e subíssemos até Deus, para que a bondade de Deus desça até nós. Então, nós temos uma escora infalível que é Deus. Não devemos desanimar, porque o desânimo, diz o Espírito Protetor naquela mensagem do Evangelho, o desânimo é uma falta. E Deus vos nega consolações quando nós desanimamos. Então, na verdade, Deus não nos nega nada. Nós é que perdemos a conexão com Deus, fazendo uma ligação, uma sintonia com o mal.
Porque é assim que acontece. Ou nós estamos ligados ao bem ou nós estamos ligados ao mal. Vai depender da nossa escolha, vai depender da qualidade positiva ou negativa dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então a vigilância, orar e vigiar para não cair em tentação, que Jesus nos deixou, é muito pertinente, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, em que milhares e milhares de irmãos estão aí desanimados, desiludidos, né? Até alguns decepcionados, né? Porque estão perdendo aquela vida boa, aquela vida tranquila que tinham. Estão tendo que aí reorganizar as suas prioridades. A planta que hoje reclama extremo cuidado ao cultivador não lhe dá frutos imediatos. Cuidar de nossa vida espiritual como quem cuida de uma tenra planta. O nosso espírito, o espírito de cada um de nós, apesar de já ter jornadeado aí uma distância considerável, nós estamos ainda muito aquém, muito distante da nossa evolução espiritual e da nossa espiritualização. Então, o nosso espírito e o nosso perispírito ainda é muito materializado. E, portanto, é frágil. É frágil porque desconhece a lei divina e, portanto, não sabe praticá-la. Nós ainda não pensamos, não sentimos como Jesus veio nos ensinar. Nós precisamos aprender ainda. Nós estamos aí nesse processo de aprendizado. A respeito do início e do fim, existe nesse meio tempo, como nós já aprendemos até agora, a nossa confiança que precisamos ter em nós, primeiramente, né? Em Deus, nosso Pai, nos recursos que Ele nos empresta. Temos também as obras que nós precisamos realizar. Porque dentro delas é que o nosso pensamento, é que o nosso sentimento vai se desenvolver. E junto com isso tudo tem o nosso próximo. Estamos, nesse conjunto de coisas que nós já falamos, estamos entregues ao tempo. E sobre o tempo, nosso irmão André Luiz vem falar sobre a escala do tempo. É uma mensagem muito bela que nós retiramos apenas um pequeno trecho, porque o nosso tempo é curto. São apenas reflexões que nós estamos trazendo aos nossos irmãos para manter o pensamento numa sintonia mais elevada e a espiritualidade amiga que nos visita, a nós encarnados e desencarnados, estar aí realizando alguma coisa a nosso benefício. Não te atribules, inicia nosso irmão André Luiz. Entendimento espiritual pede paz à alma. Ora, como nós vamos ter paz? Se estão acontecendo tantas coisas difíceis conosco. O tempo que o Cristo despendeu na elevação, está falando do tempo que Jesus esteve conosco, como Jesus Cristo. O tempo que o Cristo despendeu na elevação era perfeitamente igual ao tempo que Barrabás gastou na criminalidade. Para aqueles que não sabem, Barrabás foi um grande criminoso na época, né, conterrâneo de Jesus, o principal criminoso. E ele estava também preso, esperando o seu julgamento, a sua condenação. Então, quando Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, e Pilatos ficou naquela saia justa, né? Porque ele sabia que os judeus queriam a crucificação de Jesus. Então, quando ele viu, né, que Jesus não tinha do que se acusar Jesus, então ele perguntou à multidão se eles escolhiam Barrabás ou se eles escolhiam Jesus. É lógico que no fundo ele esperava que eles escolhessem Jesus, porque ele já tinha conhecimento do que Jesus estava fazendo. É lógico que ele também tinha receio de algumas colocações de Jesus, como perdão, né? E
muitos seguidores, então isso daí poderia suscitar uma revolta dos seguidores de Jesus contra Roma. Mas então ele falou, então vocês escolhem Barrabás ou Jesus? Barrabás já tinha cometido vários crimes contra aquela comunidade, né? E para surpresa dele, eles escolheram Barrabás, né? Para ser libertado, e Jesus para ser crucificado. Entre a luz de um, entre a luz de Jesus e a sombra do outro, no caso Barrabás, o proveito do tempo se gradua por escala infinita. Então, tanto um como o outro, nesse tempo, eles tiveram oportunidades diversas para ampliar essa luz ou essa sombra, essa treva. Melhorar-nos ou agravar-nos dentro dela é escolha nossa. Então, nós precisamos compreender que existe os nossos desejos, traçamos planos, objetivos para isso ou para aquilo, ou para a nossa vida, enfim, mas existe o tempo de Deus. E no tempo de Deus é que as coisas vão acontecer. Nós plantamos, né, a semente de um pé de laranja, mas nós não vamos colher laranja amanhã. Por quê? Porque a natureza exige não apenas os cuidados da plantinha tenra que vai nascer, como também de tudo aquilo que vai vir depois. O sol, a chuva, os nutrientes. E o cuidado com essa planta. O aprendiz, no começo, na escola, quando ele está iniciando o seu aprendizado, ele não responde às perguntas, às arguições do professor na pauta do entendimento e da cultura com que lhe recolhe os ensinamentos. Então, inicialmente, o professor vai mostrar, vai demonstrar a matéria, vai ensinar. Depois que o aprendiz considera que já sabe alguma coisa, que ele vai começar a realizar as perguntas. Então, nós não podemos ter pressa. E nunca nós podemos esquecer que somos aprendizes diante da lei divina. Estamos sempre aprendendo. Se não agirmos dessa forma, se nós nos iludirmos com a nossa idade cronológica, com a nossa condição temporal, eu já me formei, já sou engenheiro, já sou um professor, já sou um médico, agora eu não preciso estudar mais. Então, em relação às coisas materiais, nós já estamos percebendo aí que todas as profissões, todos os profissionais, para que eles possam acompanhar, inclusive, o progresso, a tecnologia, as inovações, ele não pode ficar só no diploma, no que ele aprendeu lá na faculdade. Tem cursos, tem aprimoramento, né? Tem as pós-graduações, os doutorados, e mesmo assim os cursos de especialização que vão saindo depois. Imagina com relação à vida espiritual, que nós não sabemos nada. Só Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, desdobrando, esmiuçando, trazendo com colorido novo, com palavras novas, o que está na codificação básica, nos 5 livros aí do Pentateuco. Nós não lemos nem esses livros, nós não estudamos ainda a fundo, palavra por palavra, frase por frase, nem os 5 livros da codificação. Então, nosso irmão Emmanuel tem uma mensagem que ele fala sobre o aprendizado. É uma historinha muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. O moço chegou, afobado, ao recanto do instrutor e pôs-se a lamentar.
mentor amigo, o que fazer? Já fiz cursos diversos, filosofia, línguas, história, psicologia, tenho vários diplomas. No entanto, vivo insatisfeito. Não consigo harmonizar-me com os amigos e até os meus pais me hostilizam. Estou desesperado. Que curso novo devo fazer para encontrar a paz em mim próprio? O professor, que ouvia atentamente, falou calmo. Falta-lhe um novo curso. Qual? Indagou o interessado. O mentor respondeu simplesmente: aprenda a esquecer. Então, o excesso de conhecimentos vem trazer a nós uma aflição para a alma. Porque nós, às vezes, temos pressa e queremos que os outros também nos acompanhem. E nós temos que ter paciência. Não é porque nós já temos determinados conhecimentos que somos melhores do que os outros e que podemos exigir dos outros um comportamento que não está de acordo com os conhecimentos que eles já adquiriram. Mesmo porque saber não é ser. Incorporar as virtudes às nossas personalidades não é dessa forma. Certa vez, vou compartilhar novamente aqui com os nossos irmãos, porque o grupo cresceu. Nós já falamos isso já nas nossas reuniões de terça-feira no Amor Cristão, mas queremos compartilhar. Certa vez o nosso irmão Alexandre, tirando uma dúvida com o Dr. Bezerra de Menezes, através da sua mediunidade, a leitura era a paciência. Tinha alguma frase lá que ele não compreendeu bem, nosso irmão Alexandre, e perguntou para o Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes virou para ele e falou: sim, eu já tenho condições de te responder. E respondeu a dúvida dele. Depois que ele respondeu a dúvida, ele falou: nós estamos inclusive nessa parte do estudo do Evangelho. E o nosso irmão Alexandre achou muito estranho aqui um espírito, como o Dr. Bezerra de Menezes, estava estudando a leitura à paciência. Ele falou assim: mas doutor, o senhor está estudando essa leitura? Eu falei assim: sim, meu filho. Aqui o estudo é diferente. Não é igual vocês aí na Terra, que vocês pegam um livro e lê ele todinho, do começo até o fim. Aqui, quando nós estudamos um livro como o Evangelho, nós temos que ler, compreender e praticar a virtude que está naquela leitura, até ela se incorporar na nossa personalidade espiritual. Só depois que nós podemos passar para a próxima leitura. Então vejam bem, caros irmãos, é a prática. E uma coisa que já nos foi revelada também é que aquelas instruções dos Espíritos que estão no Evangelho só foram permitidas serem incluídas no Evangelho as leituras as quais o Espírito que as escreveu tinha vivenciado elas aqui na Terra. Olhem bem. Em todo empreendimento digno, tanto quanto em qualquer construção, entre o início e o acabamento da tarefa, jazem de permeio o ideal e o serviço, a persistência e a esperança. Então, quando nós fazemos um projeto, estudamos, colocamos no papel, depois precisa de haver o quê? A execução. Então, primeiro vem a ideia. Depois, essa ideia tem que ser colocada no papel para ser materializada.
E precisa de haver ações concretas através do quê? Do serviço. Vão ocorrer, mesmo havendo planejamento, alguns percalços, alguns entraves, alguns obstáculos? Sim. Então precisa de ter a persistência. Utilizarmos a nossa inteligência para poder desviar e alcançar o objetivo. Para isso, no momento da dificuldade, da grande pedra que está entre nós e o objetivo a ser alcançado, precisamos ter esperança. E quando a empresa em curso se refere ao nosso anseio de melhorar espiritualmente, aqueles que mais amamos, é forçoso reconhecer que ninguém consegue modificar alguém sem que esse alguém se disponha à transfiguração necessária. Nós fazemos esse esforço desnecessário, ele é motivado pelo nosso orgulho, está bem claro no Evangelho que o orgulho nos leva a ver o próximo, para que nós venhamos a esquecer das nossas falhas, que nós venhamos a exigir do outro a modificação que compete a nós, e é uma perda de tempo. É uma guerra perdida. Nós aí estamos muitas das vezes querendo controlar a vida dos outros, querendo modificar o pensamento, a forma de caminhar do outro, os desejos do outro, as preferências, enquanto que nós aí esquecemos de nós mesmos. Então, nós temos que compreender que isso não vai acontecer. Compreendamos assim que se não é lógico, porque não é lógico, alterarem-se por nossa causa as leis e as experiências que regem as criaturas e as instituições que não são queridas, porque isso não vai acontecer, caros irmãos. A lei divina não vai se modificar. Podemos perfeitamente mudar a nós mesmos, pela força de nossa vontade, na oração, na decisão, no serviço e na lealdade aos compromissos assumidos para a sustentação das boas obras. Temos muitas vezes medo de mudança. E essas mudanças, elas sempre ocorreram e vão continuar ocorrendo. E agora, de agora para frente, caros irmãos, essas mudanças vão ser mais radicais e bruscas, porque o tempo já passou. A oportunidade nós já tivemos. E o que o Evangelho vem dizer para nós? Tudo aquilo que existe sobre a face da terra, que não está de acordo e funcionando em sintonia com a lei divina de amor e de justiça, será cortada e lançada no fogo. Então imaginemos nós quantas instituições vão ruir, vão cair. A mudança, ela assusta, mas pode ser a chave daquela porta que nós precisamos abrir. Então, a nossa subida espiritual depende dessa regeneração, dessa melhora, dessa mudança, dessa limpeza, dessa alteração de comportamento mental, emocional e físico. É difícil, mas não é impossível. A oração entra aí como uma força. Nós pedimos e Deus nos responde recebendo. O amparo, o impulso, a intuição positiva dos nossos amigos espirituais. Para isso nós precisamos ter lealdade aos compromissos assumidos. E o Evangelho está aí para nos ensinar. A oração está aí para despertar a nossa consciência, a voz da nossa consciência, nos orientando quais são esses compromissos. Em todos os sentidos, viu? Não estamos aqui falando só de compromisso espiritual de um para com o outro, não. Compromissos na profissão, na sociedade, na política, etc. Em tudo, em tudo. Tudo precisa de ser regenerado. Ou seja, precisa de ser melhorado. Não é só o nosso espírito, o nosso mundo também. As nossas instituições. Seja no plano externo ou no campo íntimo, em nós ou fora de nós,
aprendendo a compreender e a sofrer. Porque, caros irmãos, nós plantamos o mal lá atrás. Se nós plantamos o mal, nós vamos querer colher o bem agora? Não tem jeito. A misericórdia divina, ela faz um abatimento de 90%. Nós ficamos com 10%. Mas esses 10% a gente precisa de sofrer. Para quê? Para aprender. A edificar e a servir. Edificar no bem. Servir o próximo. Não ficar exigindo do outro. Não. Nós é que vamos tomar a iniciativa de fazer. Porque fazendo nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Colocando as forças da alma em movimento, as forças do bem em movimento. A suportar e a esperar. Suportar aquilo que nós não podemos mudar. E esperar um tempo melhor. Por quê? Porque entre o plantio e a colheita precisa de haver o serviço. Então, nesse serviço, às vezes vai haver a fome, porque o fruto não está pronto. Nós precisamos esperar ele amadurecer. Que a infinita bondade de Deus, que o carinho desses espíritos amigos sejam conosco. Com muita alegria nós lembramos do carinho, da presença de cada um deles. E agora eles estão aqui, no lar de cada um, levando sobre essas águas, sobre a mesa, a fluidificação, o bálsamo que ampara, que sustenta, que revigora. Estão envolvendo em vibrações de luz todo e qualquer irmão necessitado, tomando as suas mãos com delicadeza, com carinho e conduzindo-os até o pronto-socorro espiritual, a fim de que possam receber daquilo que necessitam. Agradecemos, Jesus, por tudo. Que a tua luz, que a tua bênção, que a tua paz seja com todos. Alcance a todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados. E mais uma vez dizemos, Senhor, que tudo seja feito segundo a tua vontade, não a nossa. E com aquela prece que o teu amor nos concedeu, nós oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Agradecemos a todos do grupo que tem aí colaborado conosco, que tem aí feito as suas preces, as suas orações. Continuemos firmes, porque a modificação ainda exige de muitos de nós um esforço bem maior do que já foi despendido até agora. E nós não sabemos qual será o próximo passo da espiritualidade para promover essas mudanças. Estejamos então preparados com a luz da fé acesa e firme. Fiquem com Deus e até a próxima reunião virtual nossa.